Amém. Podem sentar. Apenas a título de informação, para quem não sabe, esse louvor que nós acabamos de cantar, Grandioso És Tu, esse era o louvor da predileção de Elvis Presley. Ele tinha um hábito, após todos os shows ele ia para uma suíte com a banda e ficavam até madrugada tocando louvores. Isso como resultado da formação que teve na infância. E esse era o louvor que, segundo ele, eu tenho a história contada por ele mesmo em 2 DVDs, que acalmava, que apaziguava, que tranquilizava o seu coração. E a esposa dele conta que nas noites em que a insônia batia e ele não conseguia conciliar o sono, ele ia para a sala de música e dedilhava o piano e ficava cantando horas a fio: Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Você já se viu diante de uma situação, permita-me usar uma palavra, talvez seja um neologismo, mas uma situação inconsertável? Ora, se Rogério Magri usou imexível, por que é que eu não posso usar inconsertável? Eu ainda ontem usei imatável e ando com a cabeça criando essas coisas. Então, talvez você possa olhar para mim e dizer: é verdade, bispo, eu já me vi diante de situações de becos literalmente sem saída. Eu tenho um amigo que muitos aqui conhecem, hoje é nosso irmão, um empresário, que é Ronaldo Correia. E um dia eu conversava com o Ronaldo e eu disse: Ronaldo, você bagunçou sua vida. Ele disse: eu desordenei minha vida de um jeito que, quando eu olhei, não sabia por onde começar. Se era pela direita, pela esquerda, pela frente, por trás. Que direção eu ia tomar para botar as coisas em ordem? Às vezes isso acontece de forma involuntária. Recebemos um caos, alguém transfere para nós um estado caótico de coisas. Às vezes o resultado de uma administração, de uma condução de uma empresa, ou pode acontecer situações assim inconsertáveis na própria família. O indivíduo apronta, arranja coisas para lá, dificuldades para cá, brinca, e de repente ele se vê diante de situações que fogem à sua capacidade de resolver, de arrumar, de reorganizar a vida. Isso pode também acontecer individualmente. Eu tenho dito e ensinado que nós somos o que botamos para dentro da mente. O que nós somos na vida é o que está aqui. E por isso existem expressões como cabeça feita, fazer a cabeça. Isso me mostra que é muito importante o que eu ponho na minha mente, o que eu ponho na minha cabeça. Mas há pessoas que começam a colocar para dentro de si mesmas coisas tão nocivas, ruins, precárias, que chegam ao estado de desordem interior, que não sabem nem conseguem mais discernir entre o bom e o mal, o certo e o errado, qual o caminho a tomar, qual a decisão a tomar. Começam a viver todos os dramas, receber os dividendos e subprodutos desta vida interior desorganizada. Porque o caminho mais curto para a desorganização objetiva é a desorganização subjetiva. E esse texto que acaba de ser lido, ele fala de um moço, de um menino que começou a reinar em Judá aos 8 anos de idade. E o problema não era só a idade, porque ele estava cercado de conselheiros. O problema é a herança que ele recebe. Ele foi filho de um indivíduo extremamente desajustado, irresponsável, inconsequente. O pai dele foi aquele indivíduo que deixou para o filho o caos. Mas pior do que o pai era o avô.
O avô era Manassés, o pai era Amon e o avô era Manassés. E eu já preguei aqui sobre Manassés e disse que ele simplesmente foi o pior homem da história da humanidade. Não há nenhum documento antropológico que registre alguém de qualidade de vida pior do que Manassés. Manassés era a essência, o suprassumo da ruindade, da desordem, da relatividade comportamental. Era uma espécie de vale-tudo. O que chegasse era bem-vindo. Manassés foi um homem tão ruim que só lendo a história dele, que segundo a Crônicas registra, é que nós começamos a ter um perfil de quem foi esse indivíduo, pois Josias era neto, foi neto de Manassés e filho de Amon, e recebe como herança tudo quanto pai e avô fizeram de errado, aprontaram, desajustaram, desorganizaram, para que ele então começasse a administrar. E o extraordinário é que, se você ler os primeiros versículos do capítulo 33, que fala de Manassés, começa dizendo assim que ele fez o que era mal perante o Senhor. Se você ler a história de Amon, pai de Josias, também o introito, a introdução é esta: fez o que era mal. Aí você lê o texto que acaba de ser lido sobre Josias e diz: fez o que era reto. E em toda a sua vida não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, andou em retidão. E nós que vivemos situações dramáticas às vezes, e eu posso imaginar que você pode olhar para mim e dizer: é verdade, acontece isso na minha família. Eu recebi de meu pai uma empresa liquidada, destruída, caótica. Eu recebi como herança familiar, não em termos materiais, mas em termos emocionais, tudo quanto pode se imaginar de precário. Cresci em meio a brigas, a agressões, a humilhações, a adjetivos que desqualificavam. Eu cresci entre o caos, e o que eu recebo como herança emocional é isto: é uma espécie de lixão. Eu fiz um casamento sexta-feira e após a cerimônia eu fui cumprimentar os pais do noivo, um casal muito simpático, muito gentil, e ele olhou para mim e disse: bispo, quero lhe apresentar minha esposa. Aliás, somos namorados há 35 anos. E ele disse: o que eu passei para o meu filho durante toda a minha vida foi isso. Eu disse a ele: o que o senhor passou para ele é muito mais importante do que o sermão que eu preguei. É esta estrutura de ordem emocional, ética, moral, psicológica, espiritual, que vai fazer com que seu filho enfrente as dificuldades da vida, os gigantes da vida, e tenha equilíbrio, saúde emocional, sensatez para vencer todas as barreiras. Josias não podia dizer isso. No entanto, se você ler os 2 capítulos seguintes, você vai descobrir que ele conseguiu botar a coisa nos eixos. Ele conseguiu organizar. E a pergunta que se faz agora, para que haja um sentido prático no sermão, é: o que fazer quando recebemos o caos como herança, ou quando alguém nos entrega a coisa desestruturada, quando recebemos, seja lá em que dimensão for, a desordem, para que possamos resolver? Aí no verso 14, ele nos dá a primeira pista, e eu suponho que falo a quem crê. Para quem crê em Deus, ele dá a primeira pista. Olha o que diz: que eles acharam a palavra perdida na casa de Deus. Um retorno à palavra. Crer que a Bíblia não é apenas alguma coisa para ornamentar apartamento. Crer que a Bíblia não é um
compêndio de superstições e crendices, crê que a Bíblia é um livro de princípios imutáveis, eternos, gerações e gerações e gerações, há milhares de anos que creem e vivem e encarnam esses princípios, são bem-sucedidas, caminham bem. É voltar a esse painel. Nós temos aqui na igreja, nesta catedral, 2 jovens que são pilotos de aviões. Um é comandante da Gol e outro é piloto da Força Aérea Brasileira. E esse que é piloto da FAB é piloto de supersônicos. E eu gosto de vez em quando parar um pouco, conversar com ele, sou curioso do assunto. E lembro que numa dessas conversas ele me disse assim: bispo, há 15 dias eu vinha de Manaus no meu avião, na altitude limite, 15 mil metros, disse ele, de altitude. Lá de cima ele me informou que já vê a curvatura do planeta. Vinha acima da velocidade do som, admirando a criação, a natureza, louvando a Deus, quando subitamente, repentinamente tive a sensação que meu avião estava começando a perder a altura. Tomei um susto, olhei para o painel, li os instrumentos, fiz os cálculos, e o painel me dizia que não, que estava tudo certinho. Há poucos dias, disse-me ele, naquela oportunidade, eu vinha de Canoas, no Rio Grande do Sul, onde fomos fazer um treinamento com a Força Aérea Argentina, e o fenômeno repetiu-se. Lá vinha eu, na mesma altitude, na mesma velocidade, e subitamente eu tive a sensação que meu equipamento estava saindo do rumo, perdendo o rumo. Ele disse: tomei um susto, e olhei de novo para os instrumentos, fiz todas as leituras, todos os cálculos, e os instrumentos me diziam: não, você vai no rumo certo, pode seguir. E eu disse a ele: agora fiquei curioso, quero fazer uma pergunta. Ele disse: claro. Digo: me fale uma coisa, quando você sente uma coisa, sensação, e os instrumentos dizem outra, quando a tecnologia te dá uma informação, mas a sensibilidade te passa uma oposta, afinal você acredita em quem? Nos instrumentos ou em você? E ele é muito jovem ainda, me olhou assim com um sorriso meio maroto e disse: bispo, no dia que eu acreditar em mim eu morro. Eu disse: ótimo, você não sabe como me ajudou nessa oportunidade. Deus deixou um painel de instrumentos que orientam, que dizem: é por aqui. Eu não estou falando aqui de religiosidade que mumifica, que mofa, que torna-se um balcão de hipocrisia, como temos visto em abundância por aí, mas na verdade da palavra de Deus que nos diz: o caminho é esse. O primeiro passo para organizar, para reordenar a vida, para botar as coisas no lugar, é ter coragem, decisão para dizer: vou navegar segundo esta bússola, vou voar segundo este painel de instrumentos. Foi o primeiro passo de Josias. Ele disse: não quero saber de achismo, de palpite, de sugestões. Agora, o que meu avô desmanchou e meu pai continuou a destruir, eu começo a consertar, retornando à palavra de Deus. Amém? Cada um pode ouvir quem quiser. Há uns que vão pela cabeça de Sartre e acabam dizendo, como ele disse no seu livro Entre Quatro Paredes: para mim os outros são um inferno. E aí vira alguém que vive num casulo encaramujado, passa a viver a síndrome do caracol. Há outros que creem na relativização da vida e o que vier vale, topam tudo o que acontecer, porque dentro dessa época de pós-modernidade priorizam o prazer, e o prazer é o absoluto que relativiza tudo. Só que depois a conta vem. Você pode viver do jeito que você quiser. Agora saiba de uma coisa: a nota, a fatura, a duplicata vai chegar. Porque há um princípio que não depende de mim nem de você, que diz assim: tudo que o homem semear,
isso também ceifará. Isso é um princípio, isso não tem muito a ver com religião, isso é da vida. Eu não posso semear mamão e colher banana. Me explique se posso. Eu não posso semear jaca, uma fruta tão boa da gente aqui, né? Mas que às vezes alguns chefes não querem servir. E não vou semear jaca e colher banana, porque não há como. Eu colho o que eu planto, pois na caminhada da vida é exatamente isto. Eu tenho a liberdade, eu tenho e você tem, de semear o que você quiser e o que eu quiser, sem dar satisfação a ninguém. Agora, eu tenho que ter consciência que a colheita vai chegar, que a nota vai chegar, que a conta vai chegar, que um dia o cobrador bate a porta. Então Josias dá o primeiro passo, é um meninão, um gurizão, um jovem, mas ele começa a direcionar a vida para a palavra de Deus. A segunda coisa que ele faz é ter a humildade da confissão. As pessoas acham que confissão é uma coisa estritamente religiosa. Não é. Confissão é terapia da alma, é psicoterapia, é análise. Você vai para um psicanalista, deita num divã, passa 45 minutos, paga para confessar, para botar para fora. Porque não há mente que tenha estrutura para carregar aquilo para o qual ela não foi preparada. É por isso que o recurso da confissão a Deus. Eu não estou falando de confessar a mim, nenhum ao outro, porque se você tiver essa vontade, e também é uma vontade sadia, olhe e tenha cuidado a quem você confessa. Porque senão amanhã vai estar no Jornal do Comércio e no Diário de Pernambuco. É preciso ter cuidado, maturidade. Mas que a confissão é terapêutica, ela alivia. Eu recebi no gabinete uma senhora que andou em depressão 25 anos por uma culpa silenciosa, calada, uma carga na alma, um peso na alma. Quando finalmente ela criou coragem, depois de 25 anos, e rasgou a alma diante de mim, saiu sorrindo, alegre, mudou, e nos dias seguintes que eu a encontrei nos cultos, era uma mulher completamente diferente. Porque a confissão, ela alivia, ela cura, ela é psicoterapia pura, ela faz com que aquilo que nos faz mal venha para fora. Eu tenho uma história que eu acho deliciosa, e Carmen não gosta muito, mas eu recebi uma senhora no gabinete, e ela falou 1h50 sem parar. E me deu sono, eu olhei para o celular, rabisquei papel, e ela não parava. E eu olhava para o relógio e nada. E ela falando, e eu pensando, meu Deus, quem será o marido dessa mulher? E comecei a divagar, digo, será que ela é locutora? Até que finalmente, depois de 1h50, ela olhou para mim, ficou em pé, deu um sorriso largo e disse, bispo, muito obrigado pela ajuda, e foi embora. Eu conversando com o Carmen em casa, eu digo, eu não sei em que eu ajudei, fiquei até constrangido, porque eu não disse nada, eu não abri a boca. E ela agradeceu pela ajuda, e Carmen disse, não, o que ela precisava era alguém que o visse, não tinha quem o visse. Sabe por quê? Porque quem devia ouvir não viu, estava muito ocupado, correndo para os lados, investindo aqui, administrando ali, e não tinha tempo para ouvir a esposa, não tinha tempo para ouvir os filhos, e o caos foi se formando, a agonia foi surgindo, e quando ela encontrou um par de ouvidos que pôde ouvi-la, ela desabafou, botou para fora, confessou, e neste simples ato foi curada e saiu aliviada. Há pessoas que são verdadeiras panelas de pressão, a qualquer hora vão explodir, e vão explodir com quem não tem nada a ver, porque não conversam, não dividem, não compartilham, não botam para fora. Josias descobre
quando lê a palavra de Deus, que a confissão é terapêutica. Ela limpa, ela alivia, ela descarrega, ela tira o estresse, destrava, viabiliza, oxigena, e ele então vai diante de Deus e confessa. Abre o coração. Se você ler aí os versos 18 a 21, eu não vou ler em razão da hora, você vê a confissão humilde. Estamos falando de um rei. O terceiro passo que ele dá, ou que ele vê, é que em razão da volta à palavra e da confissão sincera, a mão de Deus começa a se mover na direção dele. Esse verso que eu vou ler aqui é um dos mais bonitos da Bíblia. Olha o que diz a palavra: porquanto teu coração se enterneceu, ficou terno, e te humilhaste para com Deus. Quando ouvistes as suas palavras contra este lugar, tu te humilhaste perante o Senhor, rasgaste as tuas vestes e choraste perante ele. Também, diz o Senhor, eu te ouvi. Começou a virada. Se você ler a história daí para frente, você vai ver que houve uma mudança. Diz Deus assim: pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido, mas antes disso, diz o Senhor, tu verás a paz e a ordem sobre o teu povo. Então, quando nós voltamos à palavra, e quando nós, em humildade, confessamos, Deus começa a se mover na nossa direção. E uma outra coisa interessante, em quarto lugar, é que quando agimos assim, outros são atingidos. Esse texto diz que o povo, quando viu o rei fazer isso, todo o povo foi para a presença de Deus e também fez a mesma coisa. É a história do exemplo de pai e mãe, de marido e esposa, porque os nossos filhos aprendem muito mais pela observação do que pela audição. Se o meu discurso for incoerente com o meu comportamento, eles vão aprender com o que eu faço e não com o que eu falo. E assim é com você também. Não adianta você gastar 1 hora de sermão dentro de casa, por exemplo, se com 5 minutos de atitude você destrói tudo o que foi feito, tudo aquilo que foi dito. Agora, em penúltimo lugar, Josias faz uma coisa extraordinária. Ele assume compromissos com Deus. Ele diz o seguinte: chega de brincar com Deus. Está provado que brincar com Deus não dá certo. Está provado que brincar com Deus não funciona. Por isso que a Bíblia diz: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E temor aqui é levar Deus a sério, não é ter medo de Deus. Não é pensar que Deus é um bobão cósmico. Não é achar que Deus é um que vai ser levado pela minha conversa, porque eu sou bom de boca, de bico, sou esperto o suficiente e consigo levar todo mundo no papo, então eu vou tentar levar Deus também. É aí que o trem descarrilha. E Josias então assume compromissos e diz: daqui para frente, se o Senhor me der uma chance, se o Senhor restaurar o que foi destruído, se o Senhor me der uma oportunidade, se o Senhor puder fazer isso comigo, eu prometo, eu garanto, que daqui para frente, apesar de mim, as coisas vão ser diferentes. Interessante é que quem lê a Bíblia sabe como Deus gosta disso. Deus sabe que a minha palavra não vale quase nada para Ele, diante dEle, da retidão dEle, mas Ele gosta. Faz bem ao coração de Deus ouvir quando nós temos propósitos bons para a vida. Quando dizemos: Senhor, eu tenho errado, posso até errar mais, posso continuar errando, agora o que eu quero de hoje em diante é fazer este compromisso. Teste isso com Deus. E quando você menos esperar, as coisas começam a acontecer. A mão de Deus começa a agir. Deus começa a realizar o que ninguém realiza, usando uma engenharia que você não tem sequer capacidade para imaginar, e planos que você jamais iria sonhar.
porque Deus é inteligente, é imaginativo, é criativo e, tenho certeza, bem-humorado. Deus não é uma carranca cósmica. Deus não é esta coisa sisuda que a religiosidade pinta, um chicote na mão e um cutelo na outra. A Bíblia diz que Deus gargalhou-se sobre a redondeza da terra. Deus tem bom humor, porque bom humor não é oposto à seriedade. Eu tenho dito nos casamentos que eu conheço muita gente sisuda que não é séria. E conheço muita gente bem-humorada que é séria no enfrentamento da vida. O sim é sim, o não é não. A palavra tem peso, o compromisso é verdadeiro. Josias, então, faz compromissos. Ele diz: quero fazer alianças contigo. E, em último lugar, ele toma a decisão da santificação. Geralmente, quando a gente fala em santidade, vem logo a ideia de que não é não pecar. Está errado. Se santidade for não pecar, não existiu nenhum outro a não ser Jesus Cristo sobre a terra. Santidade é separação, é a ideia de valores. Você vive num sistema perigoso, destruidor, traiçoeiro, onde impera a competição desalmada, onde, como diz um amigo meu, o indivíduo é capaz de matar a mãe para ir no baile do orfanato, onde os valores são completamente destruídos. É aí, é nesse lugar, e é dessas coisas que a gente precisa se separar. Santo não é aquele que foge do mundo, é aquele que muda o mundo. Santo não é aquele que assume uma postura de autopiedade. Você olha para a carinha e diz: ai, é um santo. Vai lá, chega perto para ver. É a coreografia, a performance, é o desempenho. Santo não é aquele que se enche de legalismo. Uma vez eu estava num lugar, contaram uma anedota, eu quase morro de rir. Todo mundo riu e teve um que ficou sério. Depois eu digo: escuta aqui, cara, como é que você conseguiu ficar sério? Não, porque rir de piada é pecado. Eu digo: e você vai parar numa clínica psiquiátrica já já, né? Pode preparar o caminho, que você vai para lá. Então, não é essa ideia dessa alienação. Há muita gente que não foi para mosteiro de concreto, mas vai para mosteiro existencial. Se isola, se fecha, se tranca, não se comunica, não fala, não ri, não chora, torna-se um calo ambulante e chama isso de santificação. Santificação é coisa que embeleza e não que transforma a pessoa em algo feio. Há muita gente que tem um conceito de santificação que transforma a pessoa numa coisa feia. Eu conheço gente que antes da conversão era bonita, depois que se converteu ficou feia, interiormente. Começou a julgar todo mundo, a falar dos outros, a se achar o juiz da vida. Enfeiou. Eu conheci uma moça lá no Rio Grande do Sul. Era uma moça simpática, agradável, companhia muito boa. Aí entrou para um determinado grupo religioso, mudou. Tudo passou a ser errado. E ela passou a julgar todo mundo. Quando alguém morria, ela dizia: será que foi para o inferno? Eu digo: você vai saber lá, né? E tive que dar uns trancos violentos nisso. Isso não é santidade. Santos são simpáticos. Olha Atos capítulo 2. A igreja primitiva era santa, mas diz a Bíblia, contava com a simpatia de todos. Era agradável. É isso que a religiosidade inverteu e vive espantando as pessoas por aí. Queridos, eu estou concluindo, mas eu imagino que há muitos de vocês que podem olhar para mim em maior ou menor grau e dizer: sabe de uma coisa, bispo? Eu também tenho coisas para consertar e não sei por onde começo. Talvez na sua empresa, na sua profissão, talvez no seu casamento. Você diz: eu aprontei, não sei nem por onde começo. Talvez nas relações com os filhos, talvez na própria fé, ou talvez com você mesmo.
Porque há uma ruptura, às vezes, nossa conosco. E você talvez olhe para mim hoje e diga: e agora, o senhor está falando isso aí? Eu estou começando a ter luz porque eu não sabia nem por onde começar e já tinha assumido a desgraça como irreversível. Mas nessa manhã, se eu não cresce no que eu prego, eu não estaria aqui. Eu posso afirmar a você que Deus quer juntar-se a você para começar a botar as coisas em ordem em nome de Jesus. Para você olhar para trás um dia e dizer: não é possível sair, conseguir, não é possível. Depois de tudo que eu arrumei, depois de tudo que eu recebi, depois do que fizeram comigo, hoje eu estou organizado, organizada, caminhando com saúde na alma. Não é possível. Primeiro passo, a decisão silenciosa, não é espetáculo, de voltar à palavra de Deus, de dizer: Senhor Deus, eu vou começar a obedecer a tua palavra. O segundo, a humildade da confissão. Senhor, eu errei. Não precisa explicar nada a Deus, Ele já sabe. Eu sou muito desconfiado com pessoas que vêm contar erros e fazem um discurso. Quando Davi era rei, ele teve um caso, envolveu-se com uma mulher casada, para maquiar a situação, providenciou a morte do marido dela, fez uma engenharia, porque ele era inteligente, ele não era bobo. Quando ele percebe a pisada de bola que deu, ele chama o ministro da guerra, que é Joabe, e diz: nesse confronto que nós estamos tendo com os filisteus, há pelotões avançados, suicidas, bote fulano lá. A primeira tentativa dele foi outra. Depois que ele teve o caso, ele chamou o marido de Batseba, ou Betsabá, e disse: olha, você está em guerra, mas eu vou lhe dar um break de uma semana, vá para casa. Ele queria que ele dormisse com a esposa, tivesse relações sexuais, porque ela estava grávida. E Davi disse: se ele dormir uma noite com ela, eu estou livre. Naquele tempo não havia como provar de quem era quem, né? Não havia nada de DNA. Tudo que Davi queria era que Urias, que era o nome do marido, que era um dos 37 valentes dele, dormisse uma noite com ela. Ela engravidava, segundo o desejo de Davi, e daí para frente o filho era de Urias, e Davi, ele dizia: estou livre. Só que o tal do Urias foi para casa, mas nem entrou, dormiu do lado de fora. E Davi disse: aproveite o que o rei está lhe dando. Não, seria mau caratismo meu, disse ele a Davi, se meus companheiros todos estão em guerra e eu fosse deitar com minha mulher, eu durmo do lado de fora. E Davi desesperou-se, e ela grávida. Aí ele chama Joabe, diz: bota o homem na linha de frente, bota no pelotão suicida na primeira linha. Criou um código de comunicação, e lá foi Urias para a guerra, para defender o rei. Morre. Na primeira batalha travada, ele morre. E Joabe então usa o código, manda um mensageiro. O mensageiro transmite a Davi, e Davi diz: pronto, está tudo resolvido. E para mostrar que era um homem de bem, ainda casou com ela. Diz: pronto, agora é que ninguém vai falar mesmo. Fiz o que era certo. Aí diz a Bíblia: mas o que ele fez foi mal diante de Deus. Aí Deus manda um profeta chamado Natã. Natã é um indivíduo objetivo. Quando eu chegar no céu, eu quero bater um papo com Natã. Natã chega diante de Davi, não é diante de qualquer um, é de um rei. Poder absoluto. O absolutismo do poder.
E Natã olha para Davi e diz: eu queria lhe contar uma história. Davi, claro. E Natã diz: olha, aqui no reino tem um fazendeiro rico, proprietário de milhares de ovelhas, e ele tem ao lado um indivíduo que tem um sítiozinho, tem uma ovelha só. E esse cara latifundiário resolveu oferecer um churrasco. E ao invés de matar uma de suas milhares de ovelhas, matou a única ovelhinha que o vizinho tinha. Aí diz a Bíblia que Davi se enfurece e diz: esse cara tem que morrer. E era palavra de juiz, porque ele era sacerdote, profeta, rei, e o poder judiciário estava na mão dele. Ele emite a sentença. Ele só não percebe que emitiu a sentença contra ele. Porque quando ele diz: esse indivíduo tem que morrer, Natã emenda de lá e diz: tu és esse homem. Aí a ficha cai. O solavanco. Agora, o que eu acho bonito é que ele não explica, ele não justifica, ele não se defende, ele não racionaliza, ele não transfere culpa. É por isso que ele foi quem foi, o maior rei da história de Israel. Quando a ficha cai, ele só pronuncia uma palavra, uma. Ele diz a Natã: pequei. Pronto, errei. E aí começa a restauração da vida dele, a juntar os pedaços. Ele volta para Jerusalém e reina mais 33 anos. E tornou-se o maior rei dessa nação. Na bandeira de Israel até hoje você vê a estrela de Davi. Quando nós viajamos, um dos lugares que visitamos é o túmulo dele no Monte Sião. Ali estão coroas, braceletes, peças de guerra, guardadas pelo exército, armado até os dentes, em memória a esse moço que pisou na bola, que desorganizou a vida, mas que teve coragem de voltar à palavra, humildade para dizer: pequei, assumir propósitos e ser restaurado. Deus quer fazer isso com você. Isso aqui não é passatempo, não é teatro. Para teatro e diversão, o Circo de Soleil está aí. Muito mais interessante. Nós estamos aqui porque cremos no que falamos. Que Deus está pronto para fazer o que você não sabe nem pode. Para que você apenas daqui a algum tempo olhe e diga como Marcos: tudo ele fez esplendidamente bem. Nós vamos cantar um louvor, vamos ficar em pé. Vamos cantar um louvor. Enquanto cantamos, eu quero convidar aqui à frente todos aqueles que em maior ou menor grau, não precisa ser uma coisa caótica, dificuldade. A sua dificuldade é grande porque é sua. E você hoje diz: Senhor, eu não sei nem por onde começar, mas eu quero que tu comeces. Enquanto cantamos, venham aqui para frente. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Os que quiserem podem vir com alegria. Quero voltar ao início de tudo, encontrar